discipulado. Eu quero falar, focalizando o discipulado, num aspecto que é da natureza de Deus, e está em Deuteronômio 21, que é a expiação por um crime de autor desconhecido. A gente não conhece, não sabe de uma coisa, mas isso é muito importante para Deus. Deus não aceita um pecado por omissão. Eu não sabia. Para Deus não existe isso, tinha que saber. A Constituição brasileira também, as leis brasileiras estabelecem isso. Logo no início, a ninguém é vedado o direito de desconhecer as leis. O Brasil é um país recordista em quantidade de leis no mundo, mas ninguém conhece todas. No entanto, não é justificado a qualquer pessoa o desconhecer as leis. Deus trata mais ou menos assim também. Alguém diz, eu não quero ler a Bíblia, mas você vai ser julgado pelo que está na Bíblia, você querendo ou não querendo. Eu disse isso uma vez para um chefe, você não vai ser justificado por não ler a Bíblia, por não conhecer o que Deus está falando. Se você não quer saber, você vai ser culpado do mesmo jeito aos olhos de Deus. Deus não quer nenhum crente omisso. Eu não quero ser discipulado, não quero ser discípulo de ninguém, só de Jesus. Mas você vai trazer problema e vai ser responsabilizado por Deus pelos problemas que você trouxe. Mas a gente não sabe quem trouxe o problema. Alguém vai ser responsabilizado, alguém tinha que saber. O líder tinha que saber. Mas o meu discípulo, ele não é discípulo, ele não é fiel. Ora, você tinha que saber disso e cuidar disso. Quando alguém chega para o nosso meio, a gente tem que conhecer essa pessoa. Se a gente não fizer uma triagem boa para conhecer a pessoa, para amar e ajudar, ela pode depois trazer problemas sérios. E Deus não vai aliviar nem a nós, nem a pessoa. Quanto ao erro de cada um, a pessoa vai ser julgada no juízo final. Mas quanto às consequências terrenas, um erro vai trazer problemas sobre todos. É o conhecido na Bíblia, todo crente sabe disto, pecado de Acã. O Acã cometeu um pecado, aparentemente nem a família soube, só ele, ninguém mais soube, mas o povo inteiro foi derrotado pelo pecado que o Acã cometeu. Consequências: uma pessoa que não é discipulada pode trazer problemas, mas Deus vai responsabilizar a igreja, Deus vai culpar a igreja por causa daquela pessoa. Aí a gente vai dizer, mas ele não queria ser discipulado, ele não queria obedecer a ninguém. A igreja vai ser responsabilizada. Vamos ler esse texto aqui, em Deuteronômio 21. Quando na terra que eu te der, diz o Senhor, para possuí-la, e se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os anciãos e os juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima, eles vão verificar qual é a cidade mais próxima. Os anciãos dessa cidade, então, tomarão a iniciativa. Tomarão uma novilha da manada, eles vão ter que pagar por esse boi, e trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha, matarão sem derramar o sangue. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para abençoar em nome do Senhor e por sua palavra decidir toda demanda e todo caso de violência. Ou seja, o sacerdote tem que agir. Mas não foi ninguém sabe.
o sacerdote tem que agir. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não viram esse sangue ser derramado. Então, Senhor, sê propício ao teu povo de Israel que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. Ou seja, não nos culpes essa cidade mais próxima, porque na verdade nós não sabemos quem foi. Mas apesar disso, estamos pagando o preço da expiação por causa desse sangue derramado. E o Senhor diz: a culpa daquele sangue derramado será perdoada àquela cidade. Ou seja, qualquer morto, alguém seria responsável. A cidade seria responsável, o país seria responsável. Assim, o Senhor completa esse texto no versículo 9: eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Entendeu o texto? Apareceu um morto, ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus viu. Então, Deus quer que aquele sangue derramado tenha um pagamento em sacrifício. Por isso, alguém teria que medir a distância para a cidade mais próxima, e a cidade mais próxima, então, ficaria responsável por pagar aquele preço. Pegaria uma novilha, mataria, para que a culpa daquele pecado fosse expiada, fosse perdoada. Na igreja, qualquer pecado tem o potencial de virar um pecado de Acã, condenar e amaldiçoar a igreja toda. Portanto, a omissão não é justificativa diante de Deus. A omissão não é aceita pelo Senhor. Alguém vai dizer: mas o fulano não quer ser discipulado, ele não quer ser discípulo de ninguém. O que ele fizer vai responsabilizar a igreja toda. Portanto, os anciãos da igreja, os líderes, têm que conhecer cada pessoa e saber a sua situação, como está você. Se a pessoa quer viver do jeito dela, de qualquer jeito, alguém tem que pagar o preço por ela. Alguém tem que confessar os pecados dela, alguém tem que se responsabilizar por ela, alguém tem que pedir perdão a Deus por causa daquela pessoa. Não há ninguém de graça na igreja. Todos representam alguma coisa diante de Deus. É melhor a gente conhecer. Mas há líderes que não querem conhecer, há igrejas que são massificadas, que ninguém conhece ninguém, e eles estão achando que aquilo é normal. Não é. Aos olhos de Deus, não é. Ele vai cobrar cada pessoa que está ali. E se uma pessoa sofrer, pecar e cometer alguma coisa ali naquela igreja, Deus vai responsabilizar a igreja toda por aquela pessoa. Portanto, não adianta a gente se esconder, se esquivar, tentar fugir ou fingir que não conhece, não sabe. Qualquer pessoa no nosso meio pecando vai fazer cair sobre nós, diante de Deus, a culpa daquele pecado. Isso é seríssimo aos olhos de Deus. É muito cômodo para nós a gente dizer: eu não sei, aquele cara ali, qual é a dele, ele está aí, mas ele não quer nada com nada, não vem à reunião, vem quando ele quer e tal. Não, isso não é aceito pelo Senhor. A igreja tem que saber quem é aquela pessoa e tomar uma providência. Se ele não quer o Senhor, a gente tem que lavar as mãos. Falando com ele, exortando. Se ele não quer andar direito, ou se encaixar, ou se enquadrar, como for, a gente vai ter que dizer para ele, lavando as mãos diante de Deus. Caso contrário, nós vamos ser responsabilizados diante de Deus por tudo aquilo que aquela pessoa estiver fazendo de pecado e atraindo a maldição de Deus sobre a igreja. Entende essa situação? Porque todos têm que ser discipulados. É uma loucura aos olhos de Deus, uma temeridade.
A igreja querer ter muita gente desconhecendo, não se responsabilizando por ninguém. Deus vai cobrar. Alguém é responsável por cada pessoa. Alguém é responsável por cada pessoa na igreja. Por isso, cada pessoa que vem ao nosso meio, a gente tem que conhecer, para amar, para ajudar, para exortar, para orientar, para discipular. Não pode haver pessoa no nosso meio desconhecida, um morto no nosso meio que ninguém sabe quem matou. Isso não pode acontecer no meio da igreja. Não pode haver ninguém desconhecido no nosso meio. Nós temos que saber quem é quem no nosso meio. Se não procurarmos saber, se deixarmos uma pessoa de qualquer jeito, mais tarde ela vai nos trazer problemas. Deus quer que conheçamos. E a igreja é um ambiente onde muita coisa acontece, inclusive problemas, escândalos, lutas, denúncias, tudo é necessário que aconteça para que haja uma purificação dos pecados e haja também uma aprovação dos aprovados. Os aprovados são aqueles que amam, dão fruto, trabalham pela conciliação, pela paz, preservam a unidade da igreja. Esses são os obreiros aprovados. Quem causa divisão, fofoca, falação, denúncia, levantes, essa pessoa precisa ser conhecida. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser conhecida. E aos olhos de Deus ela vai arcar com as consequências. Mas a igreja tem que tomar alguma providência. Isso com relação a cada pessoa, com relação a cada situação. Deus responsabiliza a igreja por cada erro, por cada pecado. Não adianta a gente dizer que não tem nada a ver com aquilo. Há uma tendência de, quando aparece um morto, todo mundo lavar as mãos. Diz um ditado que filho feio não tem pai. Ninguém quer ser pai de bandido, de filho que comete maldade. Os pais se escondem, fingem que não conhecem aquele filho. Mas diante de Deus isso não funciona. Cada pessoa e cada ato tem um responsável na igreja. E Deus cobra. Isso vale para o país também. Deus vai cobrar da igreja, porque é o sal da terra, devia ser a luz da nação. Deus vai cobrar da igreja a responsabilidade pela nação, pelo que acontece na nação. Mas não tem nada a ver, esses que estão em autoridade são supremos, soberbos, vaidosos. Deus vai cobrar da igreja essa, digamos, maldade que autoridades cometem. A igreja é para ser o povo sacerdotal, o povo atalaia, sentinela, para ser o povo que salga a terra, que intercede pela nação, que oferece sacrifícios pelos pecados que se cometem na nação. Você entende isso? Pois é. Por isso, no nosso âmbito, temos que conhecer bem cada pessoa e lavarmos as mãos sobre cada uma. Minha irmã, aquela irmã que vem ali, vem sempre, senta perto de você, você conhece, sabe da situação dela, como ela está. Não, eu não sei, ela não fala, não se abre. Minha irmã, você tem que procurar aquela irmã. Isso faz parte do amar a todos os irmãos. Procure entender isso e não se esquivar, não se omita. Deus vai responsabilizar alguém por cada pessoa, por cada ato. Deus é Deus.